de cooperação, visando justamente a consolidação da política nacional de promoção do desenvolvimento nacional através do apoio à inovação. Então, essa é a importância aqui da lei que está em discussão. É claro que qualquer projeto de lei sempre pode ser melhorado, tem observações que podem ser feitas, isso não há dúvida, mas o mero encaminhamento e a perspectiva de aprovação da Lei Municipal de Inovação, ela é uma grande conquista para a cidade de Vitória e para a Política Nacional de Inovação, porque ela vai sinalizando o enraizamento dos instrumentos e programas de apoio à inovação no país. Uma última observação que eu queria fazer é o seguinte, há duas observações. O município de Vitória tem uma vantagem, que é um pouco semelhante à vantagem da FINEP. A FINEP, mas antes, deixa eu falar um conceito que é anterior a essa vantagem. O conceito é o seguinte, é que o apoio à inovação não é apoio apenas à inovação na ponta no mercado. Isso é um conceito que eu acho que é fundamental. Primeiro que o conceito de inovação tem que ser amplo, como foi aqui já apresentado, mas mais, a cadeia da inovação de produção, geração de conhecimento, até a sua aplicação no mercado, na ponta, por empresas ou indivíduos. Esse é um ponto crítico, porque isso quer dizer o seguinte, na verdade, a coluna vertebral de um sistema de inovação é a pesquisa básica não preocupada de imediato com aplicações no mercado. Essa que é a coluna vertebral, porque ela é que gera capacidade de pesquisa e formação de pesquisadores com uma visão ampla, capaz de aplicar conhecimento de maneira flexível em variados campos, que é um atributo crítico da inovação na sociedade do conhecimento. Então, é importante manter essa visão global do sistema de ciência e tecnologia e global da cadeia da inovação. Essa era a primeira observação, a qual se vincula a segunda. A vantagem que vocês têm aqui em Vitória, que é uma vantagem também materializada na natureza da FINEP, porque vocês têm aqui, reunidos numa mesma instituição, que é a CDV, variados instrumentos de apoio que cobrem toda essa cadeia. Porque isso é o que nós temos também, que é um caso no mundo encerrado. A FINEP tem instrumentos de apoio, desde a infraestrutura básica da pesquisa nas universidades, nos institutos de ciência e tecnologia, até apoio a projetos, até apoio à incubação de empresas novas, inovadoras, até crédito para empresas consolidadas em atividade de pesquisa e desenvolvimento, até subvenção para atividades estratégicas, né? Quer dizer, ela tem um leque de instrumentos que cobre toda a cadeia da inovação. Normalmente, nos países, cada função dessa é segmentada numa instituição, numa agência diferente. Qual o problema? Isso gera problemas de integração de instrumentos. É muito mais difícil articular diferentes agências do que integrar programas no interior da mesma agência. Então, aqui vocês têm essa particularidade também, porque vocês têm na CDV uma agência que opera variados instrumentos em toda a cadeia da inovação. Então, isso potencializa, inclusive, as possibilidades de parceria que nós podemos desenvolver em torno dos variados programas e instrumentos que hoje são operados em apoio à inovação no Brasil. Então, esse é o recado mais de fundo que eu queria trazer sobre a importância da aprovação da lei, sempre lembrando isso, quer dizer, melhorias elas podem ter. Aliás, aqui eu queria chamar a atenção um ponto que é importante, que já distingue a lei municipal positivamente em relação à lei federal. A lei federal define instituições de ciência e tecnologia como instituições públicas, mesmo reconhecendo na nossa política de fomento que o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia é composto por instituições públicas e privadas. Por quê? Porque o principal obstáculo que ela procurou confrontar eram as amarras existentes nas instituições públicas para a cooperação entre instituições públicas de ciência e tecnologia e instituições privadas, né? Então, por isso, a definição da ICT na lei, ela ficou com uma definição pública. Mas a agenda de financiamento da inovação não deve ficar restrita a instituições públicas. Isso, inclusive, é um problema, porque em outras leis, quando se referem à definição de ICT que está na lei federal,
acaba se restringindo outros mecanismos de apoio às instituições públicas, porque prevalece a definição da Lei Nacional de Inovação, que tinha uma preocupação específica. Então, a lei municipal aqui, tendo definido a Instituição de Ciência e Tecnologia de Vitória, ICTV, como pública e privada, ela já supera uma limitação da lei federal que não havia sido prevista e que não está inscrita na política nacional de inovação. Então, isso já é uma modificação importante, eu acho que valiosa para a política municipal de ciência e tecnologia que está inscrita na lei. Muito obrigado. Te agradece a contribuição do Luiz Fernando. Nós estudamos bastante a lei de inovação, foi uma das grandes ações do governo federal que colocou a lei, regulamentou essa lei, colocou em 2004, regulamentou em 2005, falou que as instituições públicas teriam que criar o núcleo de inovação lógica. E aí como que você vai criar isso aí? O governo federal colocou um edital para a criação dos núcleos, a Universidade Federal do Espírito Santo, o Cefetes e o INCAPé, o Cefetes atualmente é o IFES, eles trabalharam em conjunto e a gente estruturou os núcleos de inovação tecnológica nessas 3 instituições públicas, então isso aí foi importante. Nós já temos uma legislação específica na universidade, isso aí já está regulamentado por uma resolução do Conselho de Ensino e Pesquisa. E ano passado, o professor Antônio Alberto ele pode fazer comentários específicos, nós já tivemos patentes registradas em 2008, esse ano de 2009 já ocorreu um aumento e estamos andando a partir disso aí. Foi uma grande ação do governo federal. O Brasil está tomando nesse campo ações que o Japão tomou na década de 60, a Coreia final da década de 70 para a década de 80, que a gente já sabe o que deu, e a China decolando do jeito que está. E o município de Vitória está adotando ações aí para se coadunar. Eu percebi que rebateu ipsis literis várias coisas, que é uma coisa, a lei federal passou no Congresso Nacional. Então você não pode querer inventar a roda, querer fazer diferente. Eu entendo, eu acho que está correto. Te agradeço, professor Meri, que informa também que a partir de hoje nós vamos começar a produzir o nosso parecer. Então o procedimento é esse, ó. Tem a comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, é só encaminhar para a gente que nós vamos ler e considerar.